O verdadeiro amor é aquele que guarda as palavras incompreensíveis no coração e confia que um dia elas farão sentido. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51. Memória litúrgica do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, existe um tipo de dor que nenhuma mãe deveria conhecer, mas todas conhecem. Aquela dor que vem quando você vê o seu filho sofrer e não conhece impedir. É a dor de estar presente e ser impotente. É a dor de amar alguém mais do que a si mesma e descobrir que esse amor não é suficiente para protegê-lo do mundo. Maria conheceu esse amor. Maria conheceu essa dor. Ela a conheceu no templo quando Simeão lhe disse que uma espada trespassará a sua alma. Mas há algo ainda mais profundo nessa ferida que atravessa o coração de toda mãe, de todo aquele que ama. É a dor de não compreender. É quando você faz tudo certo, segue todas as regras, oferece tudo de si, e ainda assim a vida não segue o roteiro que você planejou. É quando você descobre que o seu filho, aquele que você carregou no ventre, aquele que você conhece melhor do que a si mesma, tem um chamado que transcende os seus planos, uma missão que a deixa para trás. Essa é a ferida silenciosa que habita o coração de muitos de nós. A sensação de que o nosso amor, por mais profundo que seja, não é suficiente para manter as pessoas que amamos ao nosso lado. No Evangelho de São Lucas, nós encontramos uma cena que deveria nos fazer parar e respirar fundo. Jesus, aos 12 anos, desapareceu durante a peregrinação a Jerusalém, e Maria e José o procuravam desesperadamente durante 3 dias, até encontrá-lo no templo. Ele foi encontrado sentado entre os mestres, ouvindo os mestres e interrogando eles. E quando Maria o vê, quando finalmente o encontra, ela não consegue conter a angústia acumulada. Ela diz: meu filho, por que nos fizeste assim? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. A palavra grega aqui, um texto para angustiados, odenaomai, que significa sofrer, estar em agonia, dilacerado pela dor. Maria estava dilacerada e Jesus responde com uma pergunta que deveria ecoar na alma de toda mãe que já se sentiu incompreendida. Por que vocês me procuram? Não sabíeis que devo estar na casa do meu pai? Veja, Jesus utiliza a palavra devo, que não é simplesmente uma obrigação, uma necessidade existencial, aquilo que é inevitável, que pertence à própria natureza de quem se é. Jesus não está sendo desobediente. Está revelando que existe uma lei mais profunda do que a lei do amor filial, uma lei que o chama para além da segurança do lar, para além da compreensão humana. E aqui está o ponto que nós deveríamos trazer ao coração na liturgia de hoje. São Lucas nos diz que sua mãe guardava todas essas coisas no coração. A palavra hebraica que está por trás dessa expressão é guardar, preservar, manter, proteger, mas não é um guardar passivo. É um guardar ativo que rumina, que medita, que tenta compreender. Maria não esqueceu aquelas palavras, ela as guardou, ela mastigou, ela virou e revirou na sua mente essas palavras tentando entender o que significavam. Porque Maria era uma mãe que amava profundamente e esse amor a obrigava a tentar compreender o seu filho mesmo quando ele a deixava para trás. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías fala de alegria e exultação. Exultarei no Senhor, minha alma se alegrará em Deus, porque me revestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se enfeita com uma coroa, como uma noiva que se adorna com as suas joias. A palavra exultar é uma alegria que transborda, que não consegue se conter, que precisa se expressar, mas há algo paradoxal aqui. Essa alegria não é a alegria de quem tem tudo sob controle, de quem compreende tudo, de quem sabe exatamente o que vai acontecer.
Essa alegria é a alegria de quem confia, de quem se entrega, de quem acredita que mesmo quando não compreende, Deus está trabalhando. É a alegria que nasce não da compreensão, mas da fé. E é exatamente isso que o Imaculado Coração de Maria nos revela. Um coração que foi trespassado pela dor de não compreender, mas que nunca deixou de confiar. Um coração que guardou as palavras do seu filho, que ruminava essas palavras, meditava, não porque as compreendesse, mas porque amava, porque o verdadeiro amor não exige compreensão. Não, meus irmãos, minhas irmãs, o amor não exige compreensão. O verdadeiro amor exige entrega. O verdadeiro amor exige que você solte as mãos daquilo que ama e permita que ele siga o seu próprio caminho, mesmo que esse caminho o leve para longe de você. O Magistério da Santa Igreja nos oferece uma reflexão profunda sobre isso na encíclica Redemptoris Mater do Papa João Paulo II, quando ele diz que Maria é a mulher que acredita e a sua fé é a resposta à palavra de Deus. Ela acredita não porque compreende, mas porque confia, e essa confiança a transforma numa mãe não apenas do seu filho, mas de toda a humanidade. Maria não compreendeu tudo, mas ela acreditou. E essa fé a transformou. Santo Agostinho, um padre da Santa Igreja, nos deixou uma reflexão dizendo que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. E nesse sermão, Santo Agostinho dizia: não como quem escreve, como quem esquece, mas como quem medita, porque o coração de uma mãe é o lugar onde as palavras do seu filho são guardadas não para serem compreendidas imediatamente, mas para serem compreendidas ao longo de toda a vida. Maria passou a vida inteira tentando compreender o seu filho. E essa tentativa de compreensão, essa meditação constante, foi o que transformou ela numa mãe verdadeira, não apenas de Jesus, mas de todos nós. Agora me deixe confrontar a nossa realidade, toda essa realidade com a nossa realidade, ou seja, com a nossa própria vida. Você está tentando compreender tudo? Você está tentando controlar tudo? Está tentando manter as pessoas que ama ao seu lado através da compreensão, do planejamento, através do controle? Porque se é assim, você já sabe o resultado. Nós acabamos sofrendo, angustiados, dilacerados pela dor de não conseguir impedir que aqueles que amamos sigam os nossos próprios caminhos, que persigam os nossos próprios chamados, que se afastem de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma verdade que o Imaculado Coração da Virgem Maria vem nos revelar nessa memória litúrgica. Você não precisa compreender tudo para amar. Você não precisa controlar tudo para confiar. Você não precisa manter as pessoas ao seu lado para ser uma mãe, um pai, um amigo verdadeiro. O verdadeiro amor é aquele que solta as mãos. O verdadeiro amor é aquele que permite que o outro siga o seu próprio caminho. O verdadeiro amor é aquele que guarda as palavras incompreensíveis no coração e confia que um dia elas farão sentido. Maria não compreendeu quando Jesus desapareceu no templo, mas guardou aquelas palavras, meditando, ruminando, e quando Jesus foi crucificado, ela viu seu filho pendurado numa cruz. Quando a espada trespassou a sua alma como Simeão havia predito, ela compreendeu. Ela compreendeu que o seu filho não era apenas seu, ele era de Deus. E que o seu amor por ele não era para mantê-lo ao seu lado, mas para permitir que ele se entregasse completamente àquilo para o qual havia sido chamado. Então, deixe-me fazer essa pergunta para que permaneça na nossa alma. Se você soubesse que soltar as mãos daquele que ama, que permitir que eles sigam os seus próprios caminhos, que confiar mesmo quando não compreende, se você soubesse que tudo isso é o verdadeiro ato de amor, você ainda teria medo? Você ainda gostaria de controlar? Exigiria compreensão? Meus irmãos e minhas irmãs, porque essa é a promessa do Imaculado Coração da Virgem Maria, que quando você ama de verdade, quando você solta as mãos, quando você
guarda as palavras incompreensíveis no seu coração e confia, você se torna parte de um plano muito maior do que você poderia imaginar. Você se torna instrumento de salvação. Você se torna mãe, pai, amigo verdadeiro. Você se torna aquele que permite que o outro seja plenamente aquilo para o qual foi chamado. E nessa entrega, nessa confiança, nessa fé que não exige compreensão, você descobre uma alegria que transcende toda a compreensão. É a alegria da exultação, de um coração que finalmente aprendeu a amar sem controlar, a confiar sem compreender, a guardar as palavras sagradas no coração e permitir que elas se desdobrem ao longo de toda a nossa vida. Essa é a esperança que transforma. Essa é a verdade que nos liberta. Essa é a lição do Imaculado Coração da Virgem Maria para cada um de nós, hoje, nessa liturgia sagrada. Escute a palavra, acolha a palavra do Senhor como Maria e guarde no seu coração. E pratique, para que você viva um santo e abençoado sábado, que transcende e toca todos aqueles que te rodeiam. Que Deus te abençoe pela intercessão da Virgem Maria, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.